Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Você já sabe, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Ainda sem o Alexandre Jardim, que retorna na próxima segunda-feira, eu, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, vamos analisar hoje alguns temas que estão caminhando, digamos paralelamente à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado para apurar uma suposta omissão e erros do governo Bolsonaro na crise da pandemia. Um desses assuntos, meu caro Rodolfo, seja bem-vindo, diz respeito à movimentação nos bastidores visando o pleito do ano que vem, 2022. E eu acho que o encontro entre os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, na casa do ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, ex-deputado federal Nelson Jobim, esse encontro é emblemático, né? A percepção que eu tenho, não sei se você compartilha dela, é que a esquerda, a centro-esquerda, está aproveitando ou quer aproveitar os desgastes notórios que a figura do presidente Bolsonaro está tendo com as sessões da CPI. É por aí, Rodolfo? Com certeza, né? Enfim, o que está ficando muito claro, né, Estevão, é que o que está acontecendo, não apenas na CPI, mas o que está acontecendo no país, né, com a pandemia, está esgotando e está esgotando muito rapidamente a popularidade do presidente Bolsonaro, né? Eh, Bom, a gente tem tempo, o presidente ainda tem aí, a sua militância mais forte, né, e a gente não pode desprezar essa militância, né, ele tem aí, um grupo aí que é muito fiel a ele, aí em torno de 25, né, talvez 30%, enfim. Isso realmente não pode ser desprezado, né, mas o fato é que essa popularidade está se desmanchando muito rapidamente, né. A pandemia vem forte, as pessoas têm medo da pandemia, as pessoas querem se vacinar, né, estão se vacinando, então na prática, o que a gente percebe é que, o comportamento da sociedade vai muito, em sentido contrário, né, a essas coisas aí que o Bolsonaro fica repetindo o tempo todo com relação à pandemia. Quer dizer, o ponto de vista do presidente Bolsonaro com relação à pandemia não é um ponto de vista que colou na sociedade, e isso está desgastando a popularidade dele, né. E aí, diante aí do fato, né, de que as pesquisas mostram, uma polarização ainda entre o Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né, e nenhuma terceira via parece até esse momento conseguir se destacar ali a ponto de se viabilizar, os grupos vão se mexendo em torno das duas alternativas, né? E o que a gente está vendo é o Lula se mexendo muito, né, Estevão, Muito, muito. no sentido de ampliar ao máximo as suas alianças além da esquerda, né. E nesse sentido foi, sem dúvida nenhuma, importante, né, o encontro que ele teve essa semana com o ex-presidente Fernando Henrique, na casa do ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça Nelson Jobim, eh e que depois desse encontro resultou numa série de acenos fortes do Fernando Henrique no sentido de apoio ao Lula, né, dizendo E o inclusive. prato principal, eles então, esse cardápio do almoço, acho que é interessante, Rodolfo, porque ambos destacaram, principalmente o ex-presidente Lula, que o cardápio foi regado a muita democracia. Eu acho que uma possível frente de centro-esquerda, vai explorar muito, além dos erros durante a pandemia, desses arroubos autoritários que muitas vezes o presidente Bolsonaro externa. Então, esse temor
de arranhões ao espírito democrático, eu acho que vai ser muito explorado por Lula, por Fernando Henrique, enfim, por essa centro-esquerda que está querendo formar um bloco, né? Sem dúvida, porque eu acho que aí, né, a coisa está se tornando muito. Esse raciocínio começa a gente a perceber assim mais claramente, né, que passa a ser uma união em torno da manutenção dos valores democráticos, né? Diante das ameaças, às vezes, que parecem haver de alguns arrobos autoritários do presidente Bolsonaro. A tentativa que o presidente Bolsonaro parece ficar querendo fazer de jogar ele para um extremo e o Lula para o outro, ela diante aí do fato concreto, talvez ela não colhe muito, Estevão. Parece que assim a impressão que eu tenho é que o Lula e o PT talvez tenha caído neles a ficha da armadilha que houve na eleição em 2018, que eles meio que aceitaram ficar numa situação de extremo oposto do Bolsonaro, quando, na verdade, nunca foram. Se o Bolsonaro é declaradamente alguém de extrema-direita, o PT e o Lula nunca foram declaradamente de extrema esquerda e nem agiram Pois assim é. quando estavam no governo, né? Então então me parece que o Lula nesse retorno está tentando muito escapar dessa, dessa, dessa armadilha, fazendo esses acenos e fazendo talvez as pessoas lembrarem que quando ele estava no governo, ele governou com esses grupos mais moderados, com esses grupos mais conservadores, com esses grupos de centro e até de direita, né? Então, por exemplo, ele já acena aí muito fortemente que o vice-presidente dele venha a ser o filho do José de Alencar, que foi o vice dele Isso. na primeira eleição, o Josué, né? Novamente repetindo aquela mesma aliança com o empresariado que deu certo em 2002. Então, quer dizer, esses acenos eles começam a acontecer e vão fortalecendo. Agora, é claro, o Lula ainda continua tendo uma grande rejeição. O fato do Lula ser condenado é uma coisa que ainda não passa muito pela garganta de muita parte do eleitorado. Então, a gente precisa ver como é que essas coisas vão se construir. Mas, diante de um funil que vai mostrando aí que, de repente, não há viabilidade para nenhum outro candidato além dos dois, o Lula vai tentando construir o seu caminho de ampliação para deixar o Bolsonaro isolado. E, por enquanto, me parece que isso está dando certo. É interessante também, já estamos caminhando para o final aqui, eu vejo também que esse movimento do Lula tende a tentar também dar uma isolada no Ciro Gomes, né, que é visto aí como uma terceira via, e ambos trocaram farpas essa semana, né, pelas redes sociais, enfim, e essa aproximação do Lula com o Fernando Henrique tende também a tentar isolar no meio Sem do dúvida, caminho né? ali o Ciro. Agora é interessante, Rodolfo, que as apurações não param, né? Então, a Bela Megali, jornalista do Globo, ela acabou de postar que o Fernando Henrique foi desaconselhado por pessoas próximas a aceitar o convite do Nelson Jobim para esse almoço com o Lula. Porque, segundo essas pessoas próximas ao Fernando Henrique, é muito cedo para ele já dar um abraço no Lula, né? Muito cedo para isso. Mas ele acabou aceitando, segundo a apuração da Bela Megali, porque o Fernando Henrique acha que, nesse momento, é um momento para demonstrar civilidade e defender os preceitos democráticos. Então, prevaleceu essa tese do Fernando Henrique. Então, ele disse, não, eu vou, foi, e é um encontro que está tendo essas Porque consequências. todo mundo aí, né, quer dizer, todas essas outras forças estão tentando se viabilizar, né, como terceira via, inclusive o Ciro O Gomes, Tasso né, Gereissati, o né? Tasso O Ciro Gomes e o Gereissati, né? Tasso. Né? Todo mundo está querendo vestir a roupa de Joe Biden brasileiro, né? Mas, por enquanto, isso ainda não colou no eleitorado. Acho que se colar, essa pessoa pode ter uma boa chance de virar esse jogo, mas o que acontece até esse momento
as pesquisas mostram aí, é uma disputa ainda entre Lula, cada vez com mais vantagem para o Lula, né? E Bolsonaro. Os outros atores aparecem bem atrás deles dois, né? Com certeza. Rodolfo, suas apostas vamos para a semana que vem, né? Porque esse final de semana eu não vejo muita semana que articulação. vem, Assim. né, eu acho que a gente volta ao cenário da CPI, embora ali talvez os depoimentos mais importantes eles tenham acontecido, mas haverá um depoimento aí que se torna muito importante, que é o depoimento da capitã Cloroquina, da Maíra Pinheiro, né? O ministro Pazuello disse claramente que o tal aplicativo Tratikov era um aplicativo desenvolvido por ela, né? Que, como bem disse o Omar Aziz, foi roubado, né? Por um hacker tão eficiente que ele conseguiu emplacar uma matéria na TV oficial Na do TV do governo Brasil. sobre o aplicativo. É lógico que esse aplicativo não foi roubado por hacker nenhum. Essa foi uma das muitas mentiras que o Pazuello contou na CPI. Então, esse depoimento ganha essa importância por causa da questão do tratamento precoce, da cloroquina, do que houve em Manaus, né? Essas coisas todas, né? Já a minha aposta vai para o JBR, nosso podcast, né? Que traz um resumo dessa semana. É interessante, ele é postado sempre aos sábados. E é uma boa oportunidade, você que, por um motivo ou outro, não pôde acompanhar todos os acontecimentos dessa semana, foi uma semana quente. Então, está tudo reunido lá, estará tudo reunido com análise crítica, mais responsável, e com um convidado, né? Um cientista político, né, Rodolfo? É isso aí, a gente vai convidar o Naue, né, o cientista político, já esteve aqui com a gente em outra ocasião, e é bem isso, né, Estevão? Um resumão da semana, né, para você assistir no fim de semana, quando você tem um bocadinho mais de tempo aí para, enfim, digerir essa semana complicada e tentar entendê-la. E a gente, na medida do possível, te ajudar nisso. jornaldebrasilia.com.br, imagemcredibilidade.com. Todos esses conteúdos estarão postados nessas duas plataformas. Bom final de semana, até segunda, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.